Bom, só para a gente concluir, eu gosto também dessa definição. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, já passei. A última de que a apologética é, portanto, a aplicação da verdade ao incrédulo, tá? Expressa bem aquilo que eu quero apresentar. A apologética tem um caráter, e eu não vou ter medo, como eu disse a vocês, de falar da teologia. O caráter pactual. Os homens estão num relacionamento com Deus, seja em submissão, seja em rebeldia. Em outras palavras, ou em arrependimento, ou em não conversão. Tá ok? Isso é bíblico? Claro que é. Só há duas classes de homens, né, no mundo. Os que estão sob arrependimento, reconciliado com Deus, e os que não estão. Tá? É claro, podem ter também os torcedores do Santa Cruz e os não são torcedores, mas essa é outra conversa. Em termos bíblicos, os homens são reconciliados com Deus, justificados ou não. Usando a expressão paulina, ou eles estão em Cristo, ou eles estão em Adão. E pronto, tá certo? Então, os que não estão em Adão precisam da mesma verdade daqueles que estão em Cristo. Os que estão em Adão precisam da mesma verdade daqueles que estão em Cristo. Afinal de contas, não há outro Deus. Tá certo? Você não tem dois deuses, você só tem um. Ah, Gaspar, mas os homens acreditam numa divindade. Não. Os homens corrompem aquilo que eles sabem sobre o Deus verdadeiro. A Escritura diz que eles conhecem o Deus verdadeiro, eles corrompem isso em ídolo. Tá certo? Então, por exemplo, que Deus os homens negam? Qual Deus que os homens negam? O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, não é outro. Quando eles criam outras divindades, quando eles passam a acreditar em Alá, em Krishna, Vishnu e outros, é porque na verdade Paulo diz, né, que eles suprimem a verdade que encontra-se revelada, tá, neles. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, tá, no verso 22, né, dizendo que o que de Deus pode ser conhecido é manifesto neles. Algumas traduções traduzem assim, entre eles. Eu prefiro usar a preposição de maneira mais literal. Neles. Tá? É revelado neles, manifesto neles. Agora, entre eles também, afinal de contas, o que se pode conhecer de Deus, diz o apóstolo Paulo, da sua natureza divina. Paulo diz isso em Romanos 1, ele usa a expressão da sua natureza divina, do seu poder, da sua sabedoria, da sua bondade. Ora, esses termos não podem ser aplicados aos ídolos, somente ao Deus verdadeiro, tá ok? Então os homens negam esse Deus. Sendo assim, essa verdade é aplicada aos homens, a todos, aos justificados e aos não justificados. Aos justificados, foi essa verdade lhes aplicada, tá certo? Para que eles pudessem então serem reconciliados com Deus. E aos não justificados? Que outra verdade tem que ser aplicada? Não, essa daqui também. Tá? O problema primeiro do ser humano é o seu ponto de relacionamento com Deus. Eu costumo dizer que o problema do homem não é um problema intelectual, é um problema ético. Afinal de contas, se eles são violadores do pacto, eles estão numa quebra ética com Deus. Tá certo? E isso, obviamente, também exige deles um processo de raciocínio, né, sofista, para que neguem isso. Então, quando o indivíduo... é uma citação que um autor diz assim: o que os homens não gostam de ouvir é que eles são pecadores, que eles estão debaixo da ira de Deus. Eles não gostam de ouvir isso. Se você diz aos homens, não, você é uma boa pessoa, Deus ama você, eles gostam disso. Mas se você diz o que a Escritura diz sobre ele, você olha, você é pecador, é inimigo de Deus. Aí eles não gostam. É aí onde você vai perceber que, de fato, ele tem revolta contra o Deus revelado na Escritura. Tá certo? Então, é a aplicação da verdade ao incrédulo. Nós não temos outra coisa a ser aplicada ao incrédulo. Agora, essa definição eu acho bastante interessante, que embora o autor dessa definição não leve à risca, né? Mas ela está certa, diz assim: a apologética é o ramo da teologia cristã, que procura apresentar uma explicação racional para as verdades afirmadas pela fé cristã. Embora o autor dessa definição deixe de lado isto, né, e utilize
a teologia natural, a filosofia e etc., para defender a fé cristã, mas essa definição é corretíssima. E por isso a apologética é primeiramente uma disciplina teórica, apesar de ter uma aplicação prática. Apesar não. Ela tem uma aplicação prática. Ela é teórica porque ela vai exigir de nós um processo de raciocínio, de argumentação, de aprendizado teórico. Ela é muito abstrata, a menos que você adote outra perspectiva, mas ela é bastante abstrata, com uma aplicação prática, e não necessariamente apesar. Apologética vem do grego apologia, ou apologia, significa defesa, como a que se faz em um tribunal. A apologética cristã implica em uma defesa em favor da verdade da fé cristã. As passagens bíblicas, por exemplo, em Atos capítulo 26, Paulo perante Agripa, Paulo apresentando uma defesa, o texto diz lá que ele apresentou a sua apologética. Paulo diz em Romanos capítulo 1, falando dos incrédulos, dizendo que porque eles conhecem a Deus, mas suprimem a verdade acerca desse conhecimento, eles são indesculpáveis. O termo grego, anapologetos, ou seja, eles não conseguem fazer uma defesa adequada para a sua situação. Tá? Então, a apologética tem a ver com implicar em uma defesa que se faz perante um tribunal. Tá? Uma outra definição que eu julgo bastante pertinente é essa do McGrath. Em seu sentido primordial, a apologética é uma apologia da fé cristã. Uma apresentação e defesa de suas reivindicações de verdade e importância no grande mercado de ideias. Tá? Uma das apologéticas que tem crescido bastante é chamada de apologética social. Tá? O McGrath, trabalha com a parte de significado e estética. Ela não é bem uma corrente, tá? Mas ela é digamos assim, uma espécie de integração de apologéticas. Eu creio que haja um lugar para ela, especialmente por essa expressão, no grande mercado de ideias. Não há espaço mais para uma apologética que não dialogue no grande mercado de ideias. A apologética que não dialoga, vista antigamente numa perspectiva fundamentalista, eu não gosto de usar esse termo porque, sendo mal compreendido, não falo do fundamentalismo de 1912, ali na controvérsia contra os modernistas. Inclusive já tem o livro, Os Fundamentos traduzidos, para nós. Afinal de contas, aqueles irmãos que fizeram a defesa da fé naquela ocasião são os mesmos que nos deram também apologéticas que nós temos hoje. Mas eu estou falando de um tipo de apologética que não considera o grande mercado de ideias. Tá? Nesse grande mercado, nós percebemos que, à medida em que a importância da evangelização cresce na comunidade cristã em nossos dias, a necessidade de uma justificação séria e responsável dos principais temas da fé cristã reveste de importância cada vez maior. Então, se há uma ocasião para que nós cristãos sejamos ouvidos, é essa. Aliás, eu sempre digo, nunca houve um tempo fácil para o cristianismo. Nunca. Tá? Afinal de contas, o mundo é inimigo de Deus. Tá? O Senhor Jesus Cristo disse que os homens, antes de nos odiar, é porque odiaram a Ele primeiro. Então, não pense que hoje é melhor do que ontem. Não, cada época tem a sua dificuldade. E como cristão, o Francis Schaeffer diz isso, que nós temos que aprender a comunicar o cristianismo, o evangelho, em cada época. E esse é o grande desafio. Então, qual é o nosso grande desafio hoje? É o grande mercado de ideias. Tá? Nós estamos vivendo numa espécie, historicamente falando, nós temos assim, no primeiro século, você pode ter qualquer religião. Na Idade Média, você não pode ter qualquer religião. Na nossa época, você pode ter qualquer religião. Ela é bem parecida com o primeiro século. Tá? Então, os homens têm as suas religiões e eles podem, com liberdade, praticá-la, exercê-la. E se isso é verdade, então nós temos também um espaço para isso.
Essa é uma oportunidade, é descobrir a ocasião. No período conhecido como Iluminismo, o que ameaçava o cristão era assim: existe verdade e existe mentira, ou seja, existe certo e errado, falso e verdadeiro. Na modernidade, o maior perigo é não existe mais falso nem verdadeiro. Tá? Na chamada pós-modernidade, né? Não é um termo que alguns acadêmicos utilizem, né? Que eles não sabem ainda o que é, mas na nossa época é isso, né? O grande perigo é não existe mais certo ou verdade. Ora, uma vez que isso seja um espaço, né, em que os homens não acreditam que haja verdade ou falsidade, então nós temos uma ocasião para falar. Tá? Será apenas, né, pode ser a ocasião deles nos verem assim: é apenas mais uma opinião. Que seja. O texto de Atos 17, que eu tomo por base para expressar isso, diz assim, que na cidade, né, na praça onde eles discutiam, diz assim, porque na cidade ninguém se importava com outra coisa senão de ouvir novidades. Aqui não é que eles queriam ouvir outras opiniões. Então, se nós temos a consideração bíblica, então é uma ocasião também das pessoas nos ouvirem. Agora, se o nosso discurso for o mesmo do século XVIII, então vai ser mais difícil de ser ouvido. Qual é o discurso? Olha, eu tenho a verdade, você tem a mentira, então você me ouve somente, eu não tenho nada para te ouvir. Não. Nós sabemos que temos a verdade, tá? Mas nós não a temos por uma consideração nossa, mas por um ato de graça. Então, da mesma graça que nos alcançou, nós podemos comunicar a outros para que, segundo Deus, também alcançá-los. Ok? Então, a oportunidade é essa. É apresentar, né, e um dos autores que eu tenho assim, recomendado, embora, assim, cadê o meu? Aqui. Estou procurando aqui que depois eu vou apresentar. É o Timothy Keller. Pense em alguém que consegue comunicar bem o Evangelho numa época que não se esperaria, né, essa facilidade. Tá certo? Então, Fé na Era de Ceticismo. Né? Esse livro do Tim Keller é um livro que eu sempre recomendo. Assim, ele oferece a maneira dialógica, tá, de defender a fé. Eu acho que essa abordagem, né, de ouvir também o outro. Né? A ideia de ouvir o outro eles são, como Franz Schaeffer dizia assim, se eles são sinceros no que estão apresentando, ainda que eles estejam errados, nós devemos ouvi-los. Se eles são sinceros. Tá certo? Uma coisa é você tratar com como é que dá o nome? Um militante, por exemplo, do ateísmo. Um Richard Dawkins. Uma coisa é o Richard Dawkins. Mas outra coisa é aquela meninada que você encontra no dia a dia. Que é porque leu alguma coisa de Dawkins e ficou impressionado com aquilo. Tá? O Dawkins é sinceramente equivocado e ele sabe disso. Mas um outro está sinceramente equivocado sem saber disso. Então, ouvi-lo, tá? Essa definição que o McGrath coloca, eu penso que é importantíssima. A defesa das suas reivindicações e importância no grande mercado de ideias. Né? Quando a gente vai no mercado, né, você tem muitos produtos e por isso mesmo as pessoas tendem agora a ter mais escolhas. Né? Só que quanto mais produtos, mais escolhas, mas mais difícil também de ser escolhido. Então, se aquilo que é apresentado equivale, é igual a tudo, né, então as pessoas não vão fazer escolhas. Mas se apresenta-se de fato um diferencial, então as pessoas podem ser inclinadas também a ouvir você, ok? Essa perspectiva, portanto, é de uma apologética dialogal. Tá? Não é, embora seja antitética, que eu vou explicar com detalhes, embora ela seja antitética, né, ou seja, ela se contrapõe a todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, mas ela não deixa de dialogar. Tá? Ela não deixa de dialogar, ela não deixa de ouvir o outro, tá certo? Ela é mais do que uma contenda, ela é um bate-papo. Tá? Eu tenho dito que Deus nos deu, de fato, o instrumento mais adequado para a proclamação do Evangelho. É a comunicação e o testemunho. Tá? O testemunho aqui é a expressão que implica o falar, tá? A escrita, o próprio... que testemunho para nós tem a ideia sempre do comportamento ético, mas de comunicar.
tá certo? Então a nossa época é bem propício para isso. Ela é como no primeiro século. Você só vai perceber que as pessoas vão te contrariar quando você disser que os deuses delas são falsos, como os apóstolos fizeram. Tá certo? Mas, vem cá, eu quero te ouvir. Você está falando aí de Deus, de Jesus e ressurreição? Parece um casal de novos deuses. Quero te ouvir sobre isso. Tá ok. Aí eu vou te apresentar, tá certo? Então, é bem interessante essa abordagem antitética, mas dialógica, né? Mais antitética. Quais são as bases, ou a base bíblica para a apologética? Bom, primeiramente, a apologética é uma disciplina bíblica, como a gente já viu, tá? Com o seu lugar na teologia, como a gente também já viu. Infelizmente, a defesa do cristianismo tem o seu lugar, pelo menos historicamente, no contexto das objeções filosóficas à fé. Historicamente é assim, né? Quando Tomás de Aquino escreve a Suma contra os gentios, escreve numa perspectiva da defesa da fé contra as objeções filosóficas dos pagãos. Quando Justino Marte escreve Apologia, né, escreve nessa perspectiva contra a acusação do imperador. Quando Agostinho escreve contra os maniqueus ou contra os acadêmicos, contra as objeções filosóficas à fé cristã. Na Idade Média também será a mesma coisa. Os temas percorrerão acerca da fé cristã, a natureza de Deus, a sua existência, a natureza dos universais e etc., sempre relacionado nesse campo. E as respostas foram dadas também no campo da filosofia. Então, historicamente, a apologética está nesse campo, nesse contexto, né? E é por isso que ela tem a sua reputação muito mais como uma disciplina filosófica. Tá? Qual é a primeira coisa que você já deve ter ouvido quando alguém falou de apologética? Você precisa aprender o quê? Filosofia. É a primeira coisa. Eu quero dizer nesse encontro aqui que a primeira coisa que você tem que aprender para fazer apologética é teologia. E muita. E muita teologia. Não filosofia. Filosofia viria em segundo lugar. Assim como viria a matemática. Assim como viria a química. Ou a área que você se identifica. Tá? Mas o campo da apologética ela é uma disciplina primeiramente bíblica. É por isso que a casa da apologética cristã não pode ser primeiramente a filosofia ou outras disciplinas relacionadas. Porque ela lida com a defesa da fé, o seu ambiente deve ser a própria fé cristã. Ou seja, o conteúdo ou os depósitos das grandes doutrinas do cristianismo. Onde é que eu encontro, por exemplo, um resumo da fé cristã? Pensemos, onde é que eu encontro um resumo da fé cristã? Na Bíblia não pode ser porque está espalhado, né? Eu preciso encontrar um resumo. Quem pode me dizer onde tem um bom resumo da fé cristã? O credo apostólico. Contém um resumo da fé cristã? Tem. Deus como Criador, Deus triuno, creio no Deus Pai, em seu único Filho, Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Criação, queda e redenção, creio no Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio, aí diz na terceira parte, né? Creio na remissão dos pecados. Creio em Jesus Cristo, que nasceu no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu do morto ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Pronto, aí lá no finalzinho, a criação, queda, redenção, e no final, creio na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém, consumação. Eu tenho um resumo da fé cristã esse documento, por exemplo, esse resumo que eu defendo. É o conteúdo ou o depósito das grandes doutrinas do cristianismo. Então, nós temos o credo apostólico, o credo de Nicéia, acerca da divindade de Cristo, o credo de Calcedônia, o concílio de Éfeso acerca da canonicidade bíblica. Onde eu encontro esses resumos, portanto, esse conteúdo que tem que ser defendido. Tá? Então, o que é que eu tenho que conhecer? Eu tenho que conhecer isso, eu tenho que conhecer esse relacionamento. No credo apostólico, eu não vou pedir, mas poderia ser feito também. Você consegue dizer passagens bíblicas para cada proposição dessa do credo? Entendeu? Então, observe, ele está organizado, né, sistematizado, com lógica, com coerência. Né? Não vem a consumação no primeiro ponto, não vem o creio em Deus Pai no último ponto,
Ele tem uma ordem lógica. E essa ordem, portanto, é que é preservada e defendida. Isso quer dizer que o ambiente da apologética tem que ser e deve ser o próprio da teologia. O mesmo princípio que nós usamos para fazer teologia também deve ser o mesmo princípio que devemos usar para fazer apologética. E não diferente. Eu faço a teologia usando a ferramenta hermenêutica ou a exegese bíblica. E a apologética? Eu uso outra coisa para fazer. Não. Eu uso o mesmo princípio, ou o mesmo método. E não temos tempo para falar sobre métodos em teologia. Há um livro, há 3 livros no Brasil. Eu quero recomendar um livro do reverendo Hermes Steinmeier, né? Métodos em Teologia. Tem 2 de tradição católico-romana, uma do Bernard Lonergan, Métodos em Teologia, e um do Clodovis Boff, não é do Leonardo Boff, Clodovis Boff, Métodos em Teologia. Tá? Mas eu quero recomendar o do Hermes Steinmeier. Talvez ele seja mais adequado, né, como protestante, né, como evangélico protestante, né, então ele está mais adequado a nós. Não é que você não possa consultar os outros também, que são bons, tá? Eu recomendaria também os 2. Mas o mesmo princípio. Agora deixe-me fazer, há um princípio mais fundamental para se fazer teologia. O princípio de que Cristo é o Senhor. Ora, esse princípio também tem que ser feito na apologética, ok? Então, o ambiente da apologética é, portanto, o campo da teologia. Isso, se teologia não é uma disciplina em que a gente faz dela apenas a nossa deleite intelectual, mas aponta-se para ela, né, a teologia como não somente como um estudo acerca de Deus, mas um estudo que nos leve à piedade. Então, o uso prático da apologética deve fazer parte dos livros de evangelização, ou a apologética deve fazer parte da evangelização. Não pode ser separado, portanto. A sua teologia é separada da sua evangelização? Não. Mas se a sua apologética, né, se a sua apologética for filosofia, é óbvio que você não vai ter essa preocupação de evangelizar. Ou você vai fazer assim, eu vou evangelizar no momento em que a apologética já não mais servir. E aí ela vai ser uma apologética, vai ser um pré-evangelismo. O McGrath tem uma citação, eu acho que eu não coloquei aqui, está nos textos que eu tenho escrito, ele diz assim: a apologética prepara o terreno para a evangelização. Franz Schaeffer diz a mesma coisa. A apologética ela é pré-evangelística. Eu discordo dos 2. Porque da mesma maneira que a minha teologia, no momento em que eu estou no dia a dia, ou conversando com alguém, ou no ambiente acadêmico, mas no dia a dia, deixando de lado, eu quero falar da evangelização cotidiana, não daquela evangelização que a gente faz dentro sei lá, de uma sala de aula numa universidade, não é essa. Tá? Daquela de você é chamado para o debate, né, formal. Mas daquela que até o seu colega de sala de aula, né, conversa com você e você cotidianamente fala para ele do cristianismo, da fé cristã. Se a sua teologia é apresentada nessa ocasião, por que a sua apologética não pode ser também? Tá certo? Então, essa integração, eu ainda não fui convencido que ela possa ser rompida. Eu li alguns livros de apologética e, assim, aqueles que pensam em separar a apologética, né, da evangelização, terminam fazendo da apologética uma disciplina para poucos, e não para o cristão em geral. A apologética aqui, portanto, é para os cristãos em geral, para todos. Tá? Foi trazido para o corpo de Cristo, a apologética é para ele. Assim como o estudo da teologia. É óbvio que nós temos níveis de estudo. É natural que isso seja, que aconteça em qualquer área do saber. Também com a apologética, existem níveis de estudos na apologética. Existem níveis de estudo na teologia. Mas, no mínimo, aquele credo mínimo. Você pode não saber de cor toda a teologia sistemática, sei lá, Robert Culver, Franklin Ferreira, Charles Hodge. Você pode não saber de cor. E eu acho que duvido que alguém saiba de cor, né? Mas pelo menos o credo apostólico você sabe. Tá certo? Deu para entender aqui a diferença? Então você não precisa saber todos os meandros da apologética se não quer, se não se interessa por isso. Mas não quer dizer que você não saiba o mínimo para a tarefa da evangelização. Tá?
Então, o uso prático da apologética deve fazer parte dos cursos, né, e dos livros de evangelização. Deixa-me ver só mais um ponto aqui. Eu acho que esse aqui eu posso deixar para amanhã, tá certo? Sobre a importância da apologética, então, nesse campo, tá? Eu quero apresentar algumas literaturas, depois vocês podem pegar por bibliografia ou tirar cópia. Foto, né? Cópia, não, foto, né? Esse livretinho eu sempre recomendo, né? É um livretinho, Por que Creio em Deus, Cornelius Van Til. É uma espécie de diálogo que ele apresenta, e assim, um diálogo hipotético, tá? Alguém me pergunta por que ele é cristão e ele dá uma resposta. Deixa-me só abrir aqui no começo. Alguém diz assim: Deus existe? Alguém deve ter perguntado isso para ele, e ele oferece uma. Você já deve ter observado que cientistas e filósofos em anos recentes têm muito a dizer sobre religião e Deus. Cientistas como fulano e fulano estão prontos a admitir que pode haver algo na alegação de homens que dizem ter tido uma experiência com Deus. Dr. Fulano, um filósofo, escreve que a obstrutividade do mal o tem constrangido a considerar o argumento da existência de Deus. Você também já se perguntou se a morte realmente encerra tudo? Lembre-se de como Sócrates, o grande filósofo grego, lidou com o problema no dia... Lembra-se de como ele lidou com esse problema no dia anterior em que bebeu o cálice? Existe qualquer verdade, você pergunta, na ideia de um julgamento após a morte? Resumindo, como pessoa inteligente, com um senso de responsabilidade, você se questiona sobre a formação de seus pensamentos e ações. Tendo isso considerado, mostrando-se interesse por aquilo que os filósofos chamam de teoria da realidade. Está, portanto, suficientemente disposto a ouvir as minhas razões para crer em Deus. Então, é um diálogo hipotético. Alguém está fazendo pergunta. Você foi condicionado a crer em Deus? Tá? Alguém pode dizer isso, né? Você, porque nasceu aqui no Ocidente, você acredita desse modo. Se tivesse nascido na Índia, acreditaria de outro modo. O Cornelius Van Til, nesse diálogo hipotético, ele não tem vergonha em dizer assim: talvez você pense que a minha única razão verdadeira para crer em Deus seja o fato de que isso me tenha sido ensinado cedo na vida. É claro que não penso assim. Não nego que eu tenha sido ensinado a crer em Deus quando criança, mas afirmo que, uma vez crescido, tenho ouvido um bom tanto de argumentos contra a crença em Deus. Agora, de fato, sinto que toda a história da civilização seria incompreensível para mim se não fosse pela crença em Deus. Isso é tão verdadeiro para mim que me proponho argumentar. A menos que Deus esteja por trás de todas as coisas, você não poderá encontrar significado em nada. Ele não está abrindo mão daquilo que ele crê. Não fui condicionado. A menos que Deus esteja por trás da história, então não faz sentido o seu tipo de pergunta. Não posso sequer argumentar em favor da crença nele, sem já tê-la tomado como certo. E aí ele diz, argumentar sobre a existência de Deus é como argumentar sobre o ar, etc, etc. Ele vai dar um acidente de nascimento, são tópicos do tipo de resposta hipotética. Vale a pena, é um livretinho, não é difícil de ser lido. E o último ponto, não é escrito por ele, é um apêndice, né? Van Til, o evangelista. Tá? Só aproveitar aqui, rapidamente, quem faz esse texto é um discípulo dele, o Scott Oliphant. Ele diz assim que o Dr. Van Til tinha formação em filosofia, né, em idealismo alemão. Era alguém muito capacitado na área de filosofia, mas o Oliphant conta um testemunho muito interessante. Diz assim: quando resolvi, como resultado de ler Van Til, estudar no Westminster Theological Seminary em Filadélfia, tive a oportunidade de passar um tempo com ele. Uma das vantagens desse tempo foi a possibilidade de acompanhá-lo em sua caminhada diária. Após quase 30 anos, duas coisas nessas caminhadas ainda me chamavam a atenção. Mesmo octogenário, Van Til podia manter um ritmo rigoroso e, mais importante, lembro que todos os vizinhos de Van Til, a quem fui apresentado por ele, disseram-me quase a mesma coisa. Suponho que ele esteja falando para você também sobre esse Jesus. Tá? Veja, era um apologista. Alguém que desenvolveu apologética, que desenvolveu um sistema apologético. Mas os vizinhos, assim, olha, acho que ele está falando de Jesus para você. O que ele já tinha feito, portanto, com os vizinhos. É um último texto, uma espécie de testemunho. Porque creio em Deus. É um livro espetacular, tá? Então, está gravando ali? Que agora que eu vou colocar os livros aqui em cima da mesa. O Deus que Intervém, do Francis Schaeffer, tá? É parte da trilogia, O Deus que se Revela e a Morte da Razão. É nesse texto onde Schaeffer, né, vai tratar da apologética como
pré-evangelismo, ele não se via como um apologista, mas como um evangelista também. E verdade, era isso mesmo, né? Ele, antes de ser um filósofo, um apologista, ele se via como um evangelista. Na parte, aqui um tópico, ele diz evangelismo e estilo de vida. Muitas pessoas me dizem, o que é você? E às vezes tenho dito, bem, basicamente sou um evangelista. Tá? Então, mas são dois apologistas, certo? Eles não separam isso. E se vocês lerem os dois, vocês vão perceber o sistema de apologética deles. Né? Francis Schaeffer é bastante conhecido, né? No meio evangélico, no meio cristão, exatamente por seus diálogos, né, de cunho filosófico, né, com incrédulos, com céticos de diversas áreas. Mas o objetivo dele era para a evangelização. Ok? O Timothy Keller, né, eu recomendo mesmo o livro Fé na Era do Ceticismo. Tem a Vida Nova, tem publicado muito material do Keller, Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento, uma resposta de resposta ao problema do mal. Esse livro nós estamos fazendo lá na igreja, no próximo ano, se Deus assim permitir, uma conferência sobre nosso simpósio, que costumamos fazer anualmente no meio do ano. E o tema do simpósio será o tema desse livro, não é? Fé na Era de Ceticismo. E nós iremos tratar de temas da apologética cristã. Então, quando estiver mais perto, eu comunico a vocês que se alguém estiver em Recife ou quiser dar um saltinho até lá, depois de duplicado aqui está uma maravilha, né? Então posso encontrá-los, tá? Eu gosto muito desse livro do Tim Keller. Ele oferece respostas, né, assim, comentários simples, sutis, tá? Profundos. É um livro que você deve ler, tá? Fé com Razão, do Joseph Farinácio, da editora Monergismo, porque o cristianismo é verdadeiro, uma coletânea de artigos, certo? É baseado, assim, na apologética que eu estou apresentando aqui. Podem todas as visões ser verdadeiras, fé e razão, pseudo-cristianismo, pressuposições e cosmovisão, pressuposições cristãs, sabendo que o cristianismo é verdadeiro, raciocínio em círculo, ateísmo e agnosticismo, problema da fé, cerne da questão, Deus e o mal, criação e evolução, e ateísmo, uma cosmovisão irracional. Alguns tópicos desse livro, Fé com Razão, um livretinho também, tá? Simples, mas você pode ler aí numa sentada. Do Scott Oliphant, A Batalha Pertence ao Senhor. Né? Gaspar, se eu tivesse que escolher apenas um livro daqui para ler, eu diria que o livro do Scott Oliphant. Tá certo? Eu sempre fico na dúvida entre ele e o Tim Keller, mas a minha inclinação ao Oliphant nesse livro é bem maior. Tá? Aqui encontra-se um resumo daquilo que eu estou trabalhando sobre apologética pactual. Tá certo? Quando eu abri a minha exposição falando das estratégias que Deus nos deu, o Scott Oliphant vai tratar sobre isso. Ele vai fazer uma ilustração entre Davi e Golias e, a partir disso, desenvolver uma apologética pactual. Tá? Apologética para a Glória de Deus, do John Frame, ele é um pouco mais completo. Tá? Também é parte daquilo que eu abordo. Né? Ele não é muito técnico, dá para ler, dá para entender, tem bastante referências bíblicas. O John Frame comunica-se muito bem, comunica claramente, então vale a pena também este livro. O outro, Apologética Cristã, do Cornelius Van Til, esse já é um pouco mais técnico, ele é de metodologia apologética. Tem o nome de apologética, mas deveria ter metodologia apologética. O problema do método, a questão da autoridade, né, da fé e razão, qual é o sistema de filosofia cristã. Tá? Mas é um livro de teologia sistemática formando a apologética ou dando o viés ou a formação apologética. Tem 2 livros do McGrath, 2 não. Tem alguns livros do McGrath traduzidos no Brasil. 2 dele voltados especificamente para a apologética. Um que é Apologética para o século XXI. Eu tenho muita dificuldade com aquele livro, ele tem imprecisões impressionantes. Né? Eu até... Assim, eu diria assim, até parece que alguém escreveu e colocou o nome do McGrath, porque ele não é o perfil dele, aquela imprecisão. Quem quiser ler, leia, né? Vale a pena no sentido de conhecê-lo, mas tem algumas coisas imprecisas. Mas esse outro, Apologética Pura e Simples, dele, não. Né? Ele é mais rico, Apologética Estética com Significado. O McGrath tem um outro livro, Surpreendido
acho que é surpreendido pelo sentido, tá? Uma espécie de apologética estética, certo? O McGrath é um historiador, e nesse livro ele vai mostrar como é que nós devemos nos aproximar num contexto como o nosso. Não é a apologética que eu adote, mas dá para integrar, vamos dizer assim, parte do que ele apresenta aqui, de como se aproximar dialogicamente com outros, tá certo? E a Vida Nova tem o Em Guarda. Não é também a apologética que eu trabalho, que eu aconselharia, assim, porque ela termina recaindo naquilo que a gente está tentando mostrar. A apologética como uma ferramenta intelectualizada, para poucos, né, sacerdotes da apologética. Mas esse livro, ele tenta deixar de lado essa perspectiva, e, para tanto, ele vem com um caderno, tá, com um curso de estudo do livro. Você pode ter o livro, reúne um grupo de estudo, né, vê o DVD e vai fazendo as lições que encontram-se nesse caderninho aqui, tá certo? Alguém pergunta assim para mim: Gaspar, com qual tipo de apologética eu deveria ter contato em primeiro lugar? Com essa que a gente está trabalhando. E depois que você está bem preparado nessa outra, você pode estudar qualquer outra, tá certo? A razão é que essas outras que eu apresentei aqui, elas, né, aliás, algumas dessas outras, elas tendem a colocar a apologética no campo longe da teologia, tá bom? Tem outros, mas são de outra literatura. Depois, se vocês quiserem, depois podem pegar aqui comigo, tá certo? Bom, eu encerro por hoje aqui. Qualquer coisa, né, abre o espaço para algumas perguntas. A confissão de fé do Westminster, o Catecismo Maior e Velho, eu creio que isso ressaltou e nos faz trazer a mente disso a um estudo aprofundado nos dias de hoje, porque isso seria uma espécie também de apologética para os dias de hoje. Você não acha? Eu não entendi bem a pergunta. Pode ir. Mas, assim, a confissão de fé do Westminster, Sim, o que é que tem? ela basicamente é um estilo de apologética, de uma defesa, não só para o passado, mas também para os dias de hoje. Sim, a proposta dos credos e confissões, um propósito didático, por exemplo, né, teológico, catequético, mas também apologético. Então, um documento credal, se é a Confissão de Fé do Westminster, ou as três formas de unidade, Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga, Cânon de Dort, ou a Confissão Londrina, esses documentos da Igreja, o Credo Apostólico, eles também têm um lado apologético, claro. Mas muito mais do que simplesmente eu fazer a recitação deles, eu preciso entender quais são os princípios que estão por trás deles. Por exemplo, quando o credo apostólico diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Qual é o princípio que tem aqui? Transcendência e imanência. Deus não se confunde com a sua criação. Ela é distinta dele. Ela é dependente dele. E todas as coisas são trazidas à existência por ele. Tá certo? Então aqui eu trabalho com um princípio. Que implicação tem essa, por exemplo, essa afirmação num contexto apologético? Óbvio, né? Por exemplo, isso contrapõe-se a um panteísmo. Isso se contrapõe ao deísmo. Isso se contrapõe os que negam, os liberais que negam a transcendência divina. Tá? Então veja, o que eu tenho que aprender é pensar por princípios, seja a partir da Escritura, nosso fundamento, né, ou seja a partir desses conteúdos que já foram sistematizados. Mas é o princípio. Por quê? Porque uma coisa é eu citar um texto bíblico num ambiente cristão. Outra coisa é eu citar o princípio bíblico num ambiente não cristão. E eu costumo dar dois exemplos. Em Atos 13, Paulo está na sinagoga, ele cita Abraão, ele cita Isaac, ele cita Jacó, ele cita Davi, ele sai citando os personagens bíblicos, porque ele está numa sinagoga. Ele nem mesmo começa da criação, ele começa do Êxodo. Né? Então ele cita as referências bíblicas claramente. Mas quando a gente chega em Atos 17, ele está num ambiente em que as pessoas não sabem Bíblia. Mas ainda assim o seu discurso é cheio de Bíblia. É cheio da revelação bíblica. Por quê? Em Atos 13, ele está pensando em categorias bíblicas. Né? Eu não vou usar o termo biblicista para não ser mal compreendido. Mas ele está usando a mesma linguagem que o ambiente que ele está conhece.
Mas em Atos 17, o ambiente é outro. Mas ainda assim, os princípios bíblicos estão lá. Tá certo? Então, sim, não só a Confissão de Fé de Westminster, né, mas os outros documentos da Igreja Cristã, né, todos eles são instrumentos apologéticos. Né, mas também catequéticos, teológicos, mas sim, também, né, basta saber como fazer isso. Tá? Só pensando por princípio. Sim, todos eles. Ok? Pois não, Josimar. Uhum. Mas que na realidade não eram verdade, que surgiram de dentro da igreja, esses sim fizeram bastante estragos. Uhum. Assim como tem feito hoje, como por exemplo é a teologia da prosperidade, que muitos pegam lá o texto da interpretação que se quer e muitas pessoas acabam acreditando naquilo que parece verdade, porque supostamente está sendo extraído das escrituras. Uhum. Que na realidade não são. Isso sim traz bastante prejuízo e que nós como pastores temos que estar o tempo todo Isso. consertando. É o seguinte, eu não posso desassociar a história da igreja do ambiente, né, das ideias em que a igreja está inserida. Sim, a igreja teve muitas dificuldades, mas isso não se deu por causa da natureza da igreja. Ou da natureza da própria teologia encontrada, digamos assim, na teologia bíblica, mas por conta daquilo que os teólogos da igreja fizeram, né? Eles fizeram aquilo que a gente chama de síntese. O que é síntese? É quando eu utilizo o pensamento bíblico com outras categorias. Tá? Então eu penso na escritura, mas com as categorias extra-escritura. Tá certo? Então a escritura me diz, em vez da escritura servir de parâmetro para o que eu vou fazer, por exemplo, a escritura me diz que ela é inspirada. Então essa é uma categoria que eu tenho que tomar. E ela vai me dar uma noção do que seria essa inspiração. Aquilo que foi sistematizado em inspiração plenária e verbal. Mas aí alguém diz assim, não é possível que Deus tenha, né, que Deus se revele verbalmente. Então ele deve ter se revelado sentimentalmente. E então o meu conceito de inspiração já mudou. Então se eu vou fazer um pensamento teológico com essa premissa, não é a premissa da Escritura. Por exemplo, a Escritura diz que Deus se revela em atos e palavras. Mas alguém diz assim... olha, essa revelação de Deus é, na verdade, uma expressão da religiosidade do povo. Ora, essa não é uma categoria bíblica, essa é uma categoria externa à Escritura. Tá certo? Então, qual é o problema? É quando eu pego a Escritura e dou a ela um caráter, ou com princípios não bíblicos, extra Escritura. Uma coisa que pode acontecer. Por exemplo, eu pego uma consideração sobre... necessidade, dentro da filosofia, o que seria algo de necessidade. Na filosofia, necessidade tem a ver com aquilo que induziria a uma espécie de fatalismo. Então eu olho para a Escritura, quando ela fala sobre decreto, e penso da mesma maneira. Entendeu? E não a partir daquilo que a Escritura ensina sobre si. Então, o problema não é a natureza da igreja ou a natureza da teologia, é a síntese que se faz. É pensar na Escritura ou na teologia com categorias estranhas à própria teologia. Tá certo? Então, a Escritura deve me fornecer os seus princípios sobre um caso recente. Não tão recente, né? Qual é a definição de eternidade que as nossas teologias sistemáticas dão acerca de Deus? O que é que a teologia, qualquer teologia sistemática diz que Deus é eterno? O que ela quer dizer por isso? Vamos lá, a aulinha de EBD 101, né? Que Deus não tem começo nem fim. Mas há uma outra definição, um termo que a gente utiliza. Que Deus existe
de eternidade a eternidade ou antes do tempo. Tá certo? Não é isso que a Escritura diz? De eternidade, antes que os montes formassem, de eternidade a eternidade tu és Deus. Antes. Deus nos conheceu, nos conheceu, o plano de Deus foi revelado antes dos tempos eternos. Ora, pense um pouco. Falar antes da criação faz sentido? Falar antes de haver tempo faz sentido? Não, né? Mas veja, não é a linguagem que a Escritura utiliza? Agora, digamos que eu seja alguém comprometido com a precisão analítica das palavras. Aí eu digo assim, essa definição é autocontraditória, porque se Deus existe antes do tempo, sem o tempo haver, não pode haver antes. E então eu vou reformular o conceito de eternidade. Quem fez isso foi o William Craig, num debate com o Wayne Grudem. Ele disse que a definição de Grudem é contraditória, autocontraditória, porque na teologia sistemática, Grudem define a eternidade de Deus, dizendo que Deus existe antes do tempo. Aí o Wayne Grudem fala assim, não pode ser, essa linguagem é autocontraditória. Aí eu pergunto, quem está pensando em categorias bíblicas aqui? O Wayne Grudem, e não o Craig. A despeito da minha admiração por ele, o Craig costuma importar para a Escritura, para a sua leitura bíblica, categorias que não são bíblicas. Tá? Então o problema foi esse na história da igreja. O que a Reforma Protestante fez foi tentar resolver isso. Na Idade Média se pensava com as categorias aristotélicas. Os protestantes disseram, não, a gente não pode fazer isso. É por isso que o princípio do sola escritura indica também um outro aspecto. Por que a leitura, digamos, que você apresentou aí desse povo, desse segmento, ela é uma leitura estranha às Escrituras? Porque a leitura da Escritura ela tem que ser católica. Esse termo não escandaliza não, né? Ela não pode ser romana, é diferente. Mas ela tem que ser católica. O cristianismo não é um fragmento. Tá certo? O cristianismo é um todo. Então eu não posso também menosprezar o que a Igreja de Cristo tem feito ao longo da história. E esse tipo de leitura, eu olho para a história da Igreja de Cristo, eu encontro esse tipo de leitura? Não. É uma coisa nova, ela é um fragmento, ela é herética. Tá? O que significa o termo heresia, hairesis? Facção. O que significa o termo católico? É o conjunto. Pegamos o credo apostólico, não é o conjunto, não é um todo? Tá? Então alguém diz assim, aqui a primeira proposição do credo, creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Todo-poderoso, Criador do céu e da terra. E chega alguém aqui que nega que Deus é todo-poderoso. Porque Deus não pode fazer uma montanha, uma pedra que ele mesmo não possa levantar. Ora, o indivíduo vai ter que reformular o conceito de todo-poderoso. Então ele está sendo hairéticos. Tá? Então o problema é o seguinte. As pessoas tendem a julgar o princípio do solo escritura como solo individual. Tá? O solo indivíduo. Não. O solo escritura é a igreja é detentora da escritura. A igreja não é o grupo pequeno, é a igreja de Cristo. Então nós olhamos para eles também. Tá? Uma das maneiras da gente saber se uma leitura está adequada ou não é olhar se a igreja de Cristo tratou disso. Mas pode ser uma coisa nova. Irmãos, pode ser uma coisa que se desenvolva. Novo não. Que possa ser desenvolvido a partir de um fundamento. Mas novo, contrariando aquilo que veio, não. Com certeza não. Tá ok? Mais uma pergunta somente para a gente encerrar, se tiver.